Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho aqui nessa tribuna para trazer um tema que julgo da maior importância. Eu e um conjunto de outros 3 deputados, o deputado Valdec Carneiro, o deputado Carlos Mink e o deputado Dionísio Lins, criamos na última terça-feira a Frente Parlamentar em Defesa e para a Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo da nossa frente parlamentar, e evidentemente eu subo aqui à tribuna para fazer um convite a todos os parlamentares que se interessam por esse tema, que possam somar-se a nós no trabalho em defesa do patrimônio histórico, o nosso principal objetivo é garantir a defesa e a preservação do imenso patrimônio histórico e artístico que temos no Estado do Rio de Janeiro. E essa frente parlamentar, ela se faz absolutamente indispensável nesse momento histórico na qual o nosso patrimônio vem sofrendo sistemáticos ataques, ou de vândalos ou de bandidos, mas também com o abandono das autoridades de diversos municípios e também do governo do Estado. Senhoras e senhores deputados, o Rio de Janeiro detém um tesouro, que é o maior patrimônio ao ar livre do Brasil, por termos sido a capital da República, do Império e também da colônia. Ao longo dos séculos, o Rio de Janeiro reuniu um acervo extraordinário, que pertence a todos os brasileiros. Acervo esse que está correndo perigo nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, nos casarões que não estão sendo mantidos em diversos municípios nossos, nas fazendas, nas grandes fazendas do Vale do Paraíba, nos engenhos de açúcar no norte fluminense, na região serrana, com o seu passado imperial incontestável. É momento dessa casa se mobilizar em nome desse patrimônio. Os órgãos de defesa do patrimônio, o IPHAN a nível nacional, o INEPAC a nível estadual e os órgãos municipais, infelizmente, por falta de recursos, por falta de condições, não têm conseguido cumprir as suas missões de proteger e defender esse patrimônio. E o que nós estamos vendo é um descaso absoluto, principalmente aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, que detém o maior conjunto de patrimônio tombado do Brasil. Infelizmente, senhoras e senhores deputados, nós teremos que entrar nesse tema com toda a força da legitimidade do voto popular que aqui nos colocou. Nós teremos que tratar desses assuntos de forma objetiva, chamando os órgãos de proteção ao patrimônio para diálogo, chamando as entidades que se preocupam com um tema, e são muitas, também para dialogar, e buscando, na nossa legislação, aperfeiçoá-la e também, no papel político que temos, darmos luz a esse tema que é tão importante. Uma peça de teatro, senhoras deputados, ela fica em cartaz 6 meses, 1 ano. Um filme fica em cartaz 30 dias. Uma manifestação cultural como um show pode durar 7 ou 10 dias como o Rock in Rio ou apenas um dia. Agora, o patrimônio construído ao longo dos séculos, ele deve permanecer para sempre. E é a maior beleza do patrimônio por nós construído, que ele conta a nossa história. E um povo sem história é um povo sem rumo. Nós temos o dever de garantir e preservar aquilo que as gerações passadas legaram a cada um de nós. Por isso, senhor presidente, eu estou dando tanta importância, junto com o Valdec, junto com o Carlos Mink e com o Dionísio, na criação dessa frente parlamentar. Eu tenho certeza, deputado Wanderson Nogueira, que o senhor estará junto conosco em mais essa luta. Por isso, eu digo a partir dessa tribuna que nós vamos trabalhar diuturnamente na defesa desse patrimônio, alertando as autoridades, melhorando a legislação, discutindo com as entidades e tendo uma voz permanente que possa estar clamando e gritando por atuação do Poder Executivo nos seus 3 níveis. Tenho muito orgulho de poder presidir essa frente parlamentar, que terá como vice-presidente o deputado Valdec Carneiro, do Partido dos Trabalhadores, como secretário-geral o deputado Carlos Mink, hoje sem partidos,
e como secretário-geral adjunto, o deputado Dionísio Lins, do Partido Progressista. Isso mostra que a nossa frente ela é ampla, ela pertence a todas as colorações políticas, aqui não há governo, aqui não há oposição, aqui existe apenas o interesse em proteger e defender e preservar o patrimônio construído nesse Estado ao longo dos anos. Senhor presidente, eu queria, ainda mantendo no tema, fazer aqui uma denúncia que já comuniquei à Secretaria de Estado de Transporte, que diz a respeito a um bem fundamental e simbólico do nosso Estado, o sistema de bondes de Santa Teresa. Recebi em meu gabinete a denúncia que, por questões de pagamento, foi suspensa a manutenção dos bondinhos de Santa Teresa e pedi ao secretário de Estado de Transporte que possa se posicionar formalmente, se isso é fato ou não é fato, e se for fato que houve essa suspensão da manutenção dos bondes, que ele corrija essa situação imediatamente para que nós possamos assegurar a segurança tanto dos usuários quanto dos condutores. Não queremos nos lembrar do desastroso acidente que maculou e trouxe mortes aqui na cidade do Rio de Janeiro a um bonde por falta de freios no ano de 2011. Precisamos que o secretário de Transporte se posicione o mais rápido possível e eu, desde já, estou aqui à disposição da Secretaria para auxiliar no que for necessário. Mas o que nós não podemos permitir é que bondes circulem sem a manutenção adequada, por isso peço um esclarecimento da Secretaria de Estado de Transporte, contando com a sempre diligente participação do secretário Rodrigo Vieira. Senhor presidente, eu também gostaria de, ao encerrar, fazer um convite, reiterar o convite a todos os parlamentares dessa casa para uma audiência pública de extrema importância que teremos aqui no Palácio Tiradentes na próxima segunda-feira, dia 18, às 11 horas da manhã. Eu, como vice-presidente da Comissão de Minas e Energias da Alerj, requeri uma audiência pública para que nós pudéssemos ter a oportunidade de discutir a situação dos campos maduros de petróleo na nossa bacia de Campos. Nós temos um conjunto grande de poços de petróleo maduros, daqueles mais antigos, que vem enfrentando, senhor presidente, uma contínua queda de produção. E temos, inclusive, o risco de fechamento desses campos. Os dados são alarmantes. A média no Brasil, fecha-se um campo de petróleo apenas tendo explorado, senhor presidente, cerca de 27% do óleo total que encontra-se num determinado campo. A média da Noruega, que também prospecta petróleo em águas marítimas e profundas, é de 70% de petróleo explorado em cada um dos campos. Essa diferença entre 27% e 70% é receita e riqueza que fica enterrada debaixo d'água, sem produzir as necessárias riquezas, não apenas para o nosso Brasil, mas também os royalties e participações tão importantes para o Estado do Rio de Janeiro e para os municípios da Bacia de Campos. Por isso, senhor presidente, nessa audiência nós convocamos a participação da Agência Nacional de Petróleo, da Petrobras, do Instituto Nacional de Petróleo, de todos os municípios da Bacia de Campos, para que nós possamos discutir as alternativas para garantirmos a contínua produção desses campos, para que eles não sejam fechados antecipadamente e injustificadamente, e que nós possamos ter da Petrobras, que detém o controle da maioria desses campos, será a sua estratégia. Ela terá condições de investir nesses campos e aumentar a sua produção e manter a longevidade deles, ou ela fará parcerias com a iniciativa privada para que essa, em parceria com a Petrobras, assuma esses encargos, ou ela vai topar e concordar em vender ou leiloar esses campos que ela não se interessa mais. O que nós não podemos admitir, senhor presidente, é deixar a Petrobras sentada em cima da riqueza do Estado do Rio de Janeiro, sem o desejo e sem a vontade de investir. Queremos informações claras e objetivas da Petrobras. E queremos saber também da Agência Nacional de Petróleo qual será o incentivo que pode ser dado para que hajam novos investimentos no aumento da produção desses campos. E lembrando que a economia do Rio de Janeiro sofre talvez a maior crise que nós temos notícia em tempos recentes, e que o nosso carro-chefe, senhor presidente, é a indústria do petróleo.
Os leilões que serão feitos agora serão importantes, mas gerarão impactos positivos econômicos no longo prazo. Investimentos imediatos podem ser feitos nos campos maduros da Bacia de Campos, com geração de renda, de empregos e ajudando ao Rio de Janeiro a sair dessa crise. Por isso, senhores deputados, temos esse encontro fundamental para colocarmos na mesa todas as partes interessadas e encontrarmos um denominador comum para proteger a riqueza do Estado do Rio de Janeiro, garantir novos investimentos e, principalmente, senhor presidente, garantir que o Rio de Janeiro não permita que se fechem poços de petróleo, com petróleo lá dentro, e que a riqueza do nosso Estado seja enterrada sem justificativa. Por isso, presidente, audiência pública, Palácio Tiradentes, sobre os campos maduros da região Norte Fluminense, aqui, dia 18, segunda-feira, 11 horas da manhã. Muito obrigado, senhor presidente, e seguimos com os debates.